Assim como todo mundo vai ter Exu Orixá, sempre. Mas, para que isso tenha uma finalidade, uma funcionalidade, uma lógica, né? A pessoa tem que estar em um lugar onde o culto dê a devida importância para isso, sabe? Todo mundo tem Exu, assim como todo mundo pode ter qualquer coisa. Se você for para Umbanda, você vai ter um caboclo, um chefe, né, da sua coroa, seu regente, e uma série de agregados a essa energia, tá? Que cada casa vai dar um nome. Se você for para a nação, você vai ter um bará. Se você for para o candomblé, você vai ter um exu. Se você for para a quimbanda, você vai ter um catiço. Se você for para o kardec, você vai ter um mentor. Se você for para qualquer linhagem espiritual, você vai ter um direcionador de energia. Esse ser, esse direcionador, vai depender do tipo de culto ao qual você esteja ligado. Então, por exemplo, assim, você é da Umbanda. Aí você tem um guardião, né? Uma frente, uma tronqueira ou um lado esquerdo, né? Como algumas pessoas dizem. Você vai ter um caboclo, você vai ter um preto velho, você vai ter um cosme e aí uma série de caboclos que vão trabalhar nessa linhagem. De que adianta você saber qual é o seu Exu Orixá se você tem pela Umbanda um correspondente espiritual a essa energia primordial? Aí você vai estar no candomblé. Você não cultua catiço, você não cultua Umbanda. O que adianta você saber isso? Né? Qual que é o seu guardião, qual que é o seu caboclo? Então, vamos sempre lembrar. Se você for para Umbanda, você vai ter um caboclo que responda para você. Ou um preto velho, ou os dois, ou um cosme, enfim, uma entidade que vibra dentro de uma potência específica que chamamos orixá. Se você for para o candomblé, se você for para a nação, se você for para enfim, né? Para os cultos específicos de matriz africana, linhagem direta, você vai ter esse orixá. Tá? Porque todos temos caminho, todos temos uma forma de vibração equivalente ao culto ao qual pertencemos. E uma dica, assim como qualquer pessoa que saia dessas linhagens e vai entrar dentro do sistema de indução à conexão espiritual evangélica ou de linhagens parecidas, ou de devoção do catolicismo, ou de devoção das linhagens hindus, também vai ter isso, o que eles têm lá. Porque é o condicionamento do culto que auxilia na promoção da manifestação da grande experiência religiosa, tá? Nunca se esqueçam disso. Ai, porque foi para a igreja e daí aconteceu tal coisa e lá no candomblé ele dava santo. Sim, ele tem conexão. E essa conexão que ele tem foi direcionada de forma a convergir pelo culto do ambiente onde ele estava. Tá? E aí lá na Umbanda ele incorporava o espírito e caía no chão, lá na igreja evangélica ele foi tocado pelo Espírito Santo e caiu no chão também, né? Não é porque Deus está presente no lugar e o diabo no outro, é porque a pessoa tem canal aberto. E aí condicionado às ondas que convergem harmonicamente pelo direcionamento do mago operador, vulgo sacerdote, pastor, pai de santo ou o que quer que seja, aquela energia tocou a pessoa, tá? Então, aonde você for, você vai ter um direcionamento, um direcionador, um agente magístico e um espírito auxiliar ou não dentro de uma vibratória para conseguir alcançar essa experiência, né? Incorporação, possessão, quero que seja. Como se sabe disso? Orixá pelo jogo de búzios. Entidade, aí tem mais formas de saber. Hoje está muito na moda, para saber entidade, o búzio do Exu, o búzio da Umbanda, o baralho, enfim, oráculos, né? Que vão ser direcionados possivelmente pela mediunidade da pessoa que está operando aquele oráculo. Diferente do jogo de búzios, que identifica o orixá, que é um sistema matemático e sistêmico, como eu já falei em outros vídeos. Inclusive vai ficar salvo aquele vídeo, porque era uma coisa que eu não tinha falado a respeito do processo sistêmico, tá? Como eu aprendi, ok? Entidade, catiço, Exu, se manifesta através do trabalho. Então ele vai chegando, vai desenvolvendo, vai aparecendo. Uma hora dessas ele baixa, incorpora, sacode a pessoa, dá aquele troço todo. E aí ele vai riscar o ponto, que é onde, por uma assinatura, construindo uma mandala específica de símbolos, que ele diz quem é. Depois disso, ele ganha fala e fala com a própria boca. Tá curioso? Quer saber quem é? Ficou vendo vídeos e memes na internet que as pessoas ficam dizendo quem é o Exu das pessoas?
Tá fazendo isso por curiosidade sem pertencer a culto nenhum? Volta 2 casinhas no processo evolutivo espiritual, dobra o joelho e encontra um lugar para rezar. Espiritualidade de incorporação, umbanda, quimbanda, assim como regressão, não serve para satisfazer a curiosidade das pessoas, tá? Se você tem curiosidade sobre espiritualidade, encontre um lugar e vá trabalhar. Porque de curioso, de gente querendo dar opinião, o Google tá cheio e o terreiro tá vazio. O terreiro é feito de pessoas que trabalham pela evolução espiritual das pessoas. Se você tá afim de fazer isso, adentre no estudo. Se não tá, pegue um livro de autoajuda, um livro que contenha conhecimentos profundos e vá aprender. Não fique catando o que você não vai ter o que fazer com isso. Sabe, pessoal, eu sei que tem uma infinidade de pessoas que joga só para satisfazer a curiosidade das pessoas, que fica dizendo qual que é isso, qual que é aquilo, qual que é aquele outro. Eu, particularmente, condeno em silêncio, mas não fico condenando publicamente. Cada um sabe o que faz, tá? Eu jamais conseguiria atender a satisfação das pessoas dessa forma, simplesmente por curiosidade, ou para alcançar likes, ou para vender qualquer coisa que seja. Por quê? Tá? Quantas vezes vocês já viram o nome da nossa linhagem, da nossa tradição, indo à bancarrota, né? Sendo escarafunchado, fuçado, quanto fundamento já quase se perdeu, exatamente porque ele acaba caindo na mão de uma série de pessoas mal intencionadas, que com o auxílio de nome, disso, daquilo, conseguem enaltecer o seu ego, em vez de enaltecer o nome do orixá que é importante. Então eu, individualmente e particularmente, eu prefiro deixar de atender pessoas quando elas simplesmente querem saber alguma coisa por curiosidade. Quase todo mundo que me conhece já passou por essa situação. Ai, fulano quer saber de quem é. O que ele vai fazer com isso, né? Se ele não tem nada para fazer com isso, não faz, não sabe, não descobre. Na minha opinião, e é a minha opinião que conta, né, nesse momento, a gente tem que preservar a nossa linhagem, a nossa tradição, a nossa sabedoria, o nosso culto, de forma que as pessoas fiquem chafurdando naquilo que bem interessa, onde, quando, como quiser, mas não no nosso. Eu gosto muito de preservar aquilo que é da nossa raiz, da nossa cultura, da nossa tradição, e prefiro não permitir que as pessoas fiquem sabendo nomes para saírem levando adiante. Ah, mas o fulano vai falar. Pois é, problema dele, não meu.